A família Almeida, você sabia? É um sobrenome português, a origem do nome vem do árabe, al, e mesa, meida. Em sentido geográfico seria, o planalto ou solo plano. A origem é toponímica, isto é, de origem geográfica, que provém de uma aldeia chamada de Almeida, que foi fundada entre os anos de 1223 e 1245 no julgado de Azurara da Beira, atualmente Concelho de Mangualde, por João Fernandes de Almeida, filho de Fernão Canelas, senhor das Quintas do Pinheiro e de Canelas, na freguesia de Mangualde em Portugal. Segundo alguns genealogistas, provém os Almeidas de Fernão Canelas, nascido por volta de 1170, foi senhor das Quintas do Pinheiro e de Canelas, na freguesia de Mangualde, Portugal. Devia chamar-se Fernão Martins e passou a usar o nome Canelas quando comprou essa vila por volta de 1205. Foi pai de João Fernandes de Almeida, que pelos anos de 1223 a 1245 fundou no julgado de Azurara da Beira, hoje Concelho de Mangualde, uma aldeia, denominada Almeida, em 1258, da qual tomou o apelido, que transmitiu aos seus descendentes. João Fernandes de Almeida foi também senhor das Quintas do Pinheiro e de Canelas. A aldeia de Almeida que no século XVII passou a chamar-se Almeidinha, lugar que deu nome ao título de barão e visconde, concedido à família Amaral Osório. Foi a dos Almeidas uma das mais preclaras famílias do Reino de Portugal, deixando imorredoura memória nos feitos do vice-rei da Índia Dom Francisco de Almeida, na bravura do alferes menor Duarte de Almeida, na Batalha do Touro, que foi cognominado ou decepado, foi alferes de Dom Afonso V na Batalha de Touro. Duarte de Almeida estava responsável pelo estandarte real que defendeu incansavelmente mesmo depois de lhe terem cortado as mãos, segurando com os braços e com os dentes até ser aprisionado pelas tropas castelhanas. A bandeira foi, entretanto, recuperada por Gonçalo Pires Bandeira, coadjuvado por Diogo Gomes de Lemos, que, desta forma, ganhou o seu apelido e armas novas. No fim da batalha, o alferes foi conduzido semi-morto para o acampamento castelhano, onde recebeu os primeiros curativos, sendo depois enviado para um hospital em Castela. Depois de tratado e só passados vários meses regressou a Portugal para viver com a família nas suas casas da Rua Nova da Judiaria, em Santarém. Afirma-se que ele morreu na miséria e quase esquecido. Antes de continuarmos, se inscreva em nosso canal e acione o sininho de notificações de novos vídeos. Se você gostou do conteúdo, dê seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Obrigado. Citamos também a Marquesa de Alorna, que foi Leonor de Almeida Portugal de Lorena e Lencastre, nascida em Lisboa, 31 de outubro de 1750 e falecida em Lisboa, 11 de outubro de 1839, foi uma nobre poetisa portuguesa. Conhecida como Alcipe, era filha de Dom João de Almeida Portugal, segundo Marquês de Alorna e quinto Conde de Assumar. Morreu na mansão do neto, veador honorário da Fazenda, Finanças, da Casa Real, Dom José Trasimundo Mascarenhas Barreto, Marquês de Fronteira. Leonor teve uma infância atribulada, pois os avós maternos e seus tios foram executados barbaramente em decorrência do processo dos Távoras. Então, aos 8 anos, foi encerrada como prisioneira com a mãe e a irmã no convento de São Félix em Chelas, de 1758 a 1777, pois estando seu pai preso e encarcerado na Torre de Belém, e depois no Forte da Junqueira, suspeito de participação do crime dos Távoras. Na verdade, segundo informou Hernani Cidade em seu livro A Marquesa de Alorna, Poesias, era seu pai acusado de ter emprestado uma espingarda caçadeira a um dos conjurados. Ela esteve no exílio de 1803 a 1814. O Marquês de Pombal ordenara a prisão dela dados os laços de parentesco que ligava os Alorna com a família dos Marqueses de Távora. O infortúnio durou 18 anos, findos os quais, por morte de el-rei Dom José, sua filha, a rainha Dona Maria I, subindo ao trono, mandou libertar os prisioneiros do Estado. Alguns, porém, não quiseram usar da liberdade sem que primeiro fosse proclamada sua inocência, como foi no caso do seu pai. O processo dos Távoras refere-se a um escândalo político português do século XVIII. Os acontecimentos foram desencadeados pela alegada tentativa de assassinato do rei Dom José I em 1758, e culminaram numa execução pública em Belém, Portugal. Foram torturados e depois queimados vivos, Dom Francisco de Assis de Távora e seus 2 filhos, José Maria e Luís Bernardo. Brás Romeiro, grande amigo de Luís Bernardo, também não escapou de ser executado. Também foram logo presos o Duque de Aveiro, um dos seus criados, um irmão desse criado e a Marquesa de Távora, Dona Leonor Tomásia de Távora, que foi decapitada. Leonor Almeida casou-se com um nobre da corte austríaca e mudou-se por um período para Viena.
Tornou-se notável em Viena, como poetisa e pintora. Mandou para Lisboa, ao pai, o quadro da Soledade, o quadro Amor Conjugal oferecido à princesa Dona Maria Benedita, que infelizmente queimou-se no incêndio do Paço da Ajuda. Pintou outros quadros, seu autorretrato e uma cópia da Sibila de Guido Reni. A maior parte, hoje perdidos. Sua saúde não se deu bem com o clima da Áustria. Como os negócios em Lisboa exigiam a presença de seu esposo, Oenhausen, ela voltou para Lisboa junto com seus filhos. Seu esposo sendo nomeado então inspetor-geral da infantaria com o posto de tenente-general. Estava seu esposo sendo nomeado para governador do Algarve, quando morreu subitamente em 3 de março de 1793, aos 54 anos. Leonor faleceu em 11 de outubro de 1839 na Rua do Salitre da freguesia do Santíssimo Coração de Jesus de Lisboa, 20 dias antes de completar 89 anos de vida, em vulgar longevidade para a época. Sabe-se que fez um testamento e que deixará por sua testamenteira a filha Henriqueta. Foi sepultada no dia seguinte em jazigo particular, no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa. João Rodrigues de Sá, conhecido como das Galês, nascido no Porto em 1355 e falecido no Porto em 1425, foi alcaide-mor do Porto e seguidor do partido do Mestre de Avis durante a crise dinástica de 1383 a 1385 em Portugal. Foi senhor de Matosinhos. Ele fez essa cantiga e cantou para os Almeidas nestes versos poéticos do século XIV. Nas dores 6 arruelas. Em seus escudos pintados. Do sangue honrados prelados. Sempre vimos dentro nelas. E outros leigos de estados. Da Almeida, que já a fez cumes. Deu, e ajuda dá a lumes. De estado, e de senhorio. Abrantes, Crato, e quem diu. Viu desbaratar os rumes. Outro ramo familiar dos Almeida, é da família que descende por varonia de José Fernandes Justo, natural de Torres Vedras, e de sua mulher Luzia Ferreira da Silva, natural de Lisboa, pai de José Ferreira de Souza, alferes de ordenanças, e proprietário que casou na Ilha do Faial, com Dona Antônia Margarida Garré, natural de Madrid, filha do capitão Bernardo Garré, oriundo de Roussillon, França, e de sua mulher Dona Ângela Maria Vicinaro, de Madrid. Deste casamento foram filhos, entre outros, o notável bispo de Angra, Dom Frei Alexandre, da Sagrada Família e Antônio Bernardo da Silva Garré, fidalgo cavaleiro da Casa Real e selador-mor da Alfândega do Porto, Portugal. Casado com Dona Ana Augusta Leitão, foram pais do escritor João Batista da Silva Leitão de Almeida Garré, a quem o rei Dom Pedro V concedeu o título de visconde, de quem não houve descendência, e de seu irmão Alexandre, em cuja descendência se continuou o título e o sobrenome. O famoso genealogista português, Felgueiras Gaio, nascido em 1750 e falecido em 1831, em seu Nobiliário das Famílias de Portugal, a obra é originalmente composta por 33 volumes e trata de famílias de Portugal. Esta obra, ainda em formato manuscrito, só veio a ser impressa em meados do século XX, tendo havido apenas mais uma reedição na segunda metade do mesmo século. Ele principia esta genealogia em Dom Palaio Amado, ou Palato Almade, filho de Dom Paio Paes Guterres, rico homem fundador do Morgado de Tibães. Do seu casamento com Dona Moninha Guterres, dama da rainha Dona Teresa, falecida em 1130, esposa do conde Dom Henrique, originaram-se as famílias Amado e Almeida. Um dos netos deste casal, Paio Guterres, que viveu no tempo do rei Dom Sancho I, falecido em 1211, foi apelidado de Almeidão por ter tomado, aos mouros, o castelo de Almeida de Ribacoa e ter participado, junto ao seu rei, da Batalha de Campos de Arganal, cerca de 1180. Foi muito valido do rei Dom Afonso II, falecido em 1223. Por ser senhor do castelo de Almeida, passou aos seus descendentes esta propriedade, que tomaram seu nome como sobrenome de família, Gaio, livro 1º. Entre os descendentes de Dom Palaio Amado, ou Palato Almade, de interesse para o Brasil, registram-se, primeiro lugar, o 11º neto, Dom Jerônimo de Almeida, que veio para o Brasil, onde casou com Paula Paes, filha de Cristóvão Paes, estabelecido em Pernambuco, e segundo lugar, o 13º neto, Dom Pedro de Almeida, que foi governador de Pernambuco. Em breve mais um vídeo com um novo histórico familiar.